E vou entregar coisa muito prática, pessoal. É um conteúdo extremamente prático para o médico aplicar no dia seguinte. Então, você que é médico, que tem clínica particular, o que eu vou falar aqui, você vai poder aplicar no dia seguinte. São os 7 passos práticos para o médico implantar vacina no próprio consultório, economizando cerca de 90% quando se compara com o modelo convencional de clínica de imunização. Quando o médico já tem um consultório ou uma clínica, ele pode reduzir em até 90% os gastos para montar o serviço. E eu vou mostrar como, detalhe por detalhe. Então, eu recomendo que vocês peguem caneta e papel, ou então abram um bloco de notas, se estiverem no computador ou na televisão, para poder anotar os 7 passos, tá? Primeiro ponto. Como é que o médico que tem clínica, ele pode agregar valor com a imunização? Geralmente, serviços privados de imunização, eles têm o potencial de gerar de 100 a 300 mil reais por mês a mais de receita. E isso é a regra desse mercado. Essa receita depende do médico, que vai assumir a responsabilidade técnica pelo próprio serviço. Depende de ter essa estrutura física. Então, você que tem um consultório pequeno, se tiver ao menos o consultório com uma sala adicional de pelo menos 6 metros quadrados, já é suficiente pela RDC 197 Anvisa. Ao invés de gastar 300 mil reais para montar uma clínica convencional de imunização, o médico, com 30 mil reais, que é o custo do refrigerador, mais 10 mil da primeira compra de vacinas, ele já vai conseguir começar a rodar o serviço. E esse serviço, pessoal, permite que a gente feche programas de imunização com 7 ou mais vacinas, com 12 ou mais vacinas, com tickets que giram ali nos 4, 5, 6 mil reais. E eu vou mostrar. Hoje, eu trouxe até notas fiscais do nosso atendimento de hoje, para vocês entenderem que aqui não se brinca em serviço. Então, a ideia é o médico criar essa linha de faturamento de 100 a 300 mil reais por mês a mais, com margem líquida de 15 a 30%, com um serviço que não depende da sua própria mão de obra, já que a gente contrata o imunizador. E esse serviço pode começar a funcionar entre 5 e 10 semanas, que é o tempo que a gente monta a sala de imunização, é o tempo que a gente regulariza os documentos. E eu vou falar como fazer isso de maneira prática. Hoje, não parece uma live de conteúdo qualquer, vazio, do YouTube. Muito pelo contrário, mas parece uma aula que eu só dou para os membros do nosso programa, porque é uma aula muito prática, gente. É uma aula extremamente prática, objetiva, direto ao ponto. Então, quem estiver chegando no Insta, clica no link da bio e venha para o YouTube. Comece a seguir o canal, que os meus seguidores aqui no YouTube se habilitam para mandar a pergunta aqui no chat no YouTube.
tá? Não vou responder pergunta no chat do Insta. Vou responder pergunta para os seguidores. Tem que começar a seguir o canal e enviar a pergunta aqui, que ao final eu vou responder as perguntas. Então, qual é a grande sacada desse negócio? Qual é a grande sacada? A grande sacada é ver imunização não como uma clínica inteira exclusiva de vacinas, mas sim como um procedimento a mais, como um procedimento adicional a ser acrescentado ao portfólio de procedimentos que a gente faz. Isso faz toda a diferença na hora de gerar economia de 90%. Porque imagina, quando a gente gasta para montar um consultório, uma clínica inteira, alvenaria, acabamento, mobiliário, a gente gasta 200, 300 mil. Que é o valor que se gasta para montar também uma clínica de imunização. Então, a grande sacada aqui é pegar um segundo consultório e adaptar o espaço. Então, o primeiro passo dos 7 passos práticos que eu vou falar para vocês é pegar um segundo consultório, que geralmente o médico que tem clínica, ele tem o consultório onde atende e tem sala adicional, pelo menos uma, pegar essa sala adicional e implantar vacinas nessa sala adicional. Ou seja, imagina um segundo consultório que já tem maca, mesa, cadeira, pia. A gente não precisa mudar em nada o mobiliário, porque uma sala de imunização nada mais é do que um consultório com um refrigerador de vacinas. Então, não precisa mudar nada no segundo consultório. Nós temos serviço de imunização há quase 10 anos e só agora que a gente está decorando a sala de imunização. Vocês podem ver até nos stories, quando terminar a live. Só agora que a gente parou para decorar. Porque no início, a minha ideia realmente foi o segundo consultório realizar a imunização. Porque assim, eu só gastei com refrigerador e com estoque de vacinas. E no início, vocês não vão comprar um super estoque de vacinas. Hoje nós temos um estoque, né, maior. Mas quando o médico começa, ele tem que gastar R$10.000 com vacinas. Coisa que cabe no bolso de todo médico. Então, a ideia é, no primeiro passo, pegar o seu segundo consultório que você tem na sua clínica e incluir um refrigerador nesse segundo consultório, com estoque de vacinas. Então, primeiro passo, anota aí. Mantenha o segundo consultório do jeito que está. Não precisa mudar mobiliário, não precisa mudar decoração, só precisa acrescentar um refrigerador. Muito bem. Primeiro passo é pegar o segundo consultório ou uma segunda sala de procedimentos. Segundo passo, incluir no contrato social o CNAE de serviço de vacinação e imunização humana. Ou seja, a gente não vai abrir outro CNPJ. Nós vamos aproveitar o CNPJ que nós já temos, da nossa clínica, da nossa empresa, e vamos fazer uma alteração no contrato, de uma linha apenas. Vamos adicionar o CNAE, anota aí o número, 8630, dígito 5/06. O CNAE 8630, dígito 5/06. Anotem, porque a live de hoje é uma live prática.
É uma live que vai ensinar vocês a irem do ponto A ao ponto B. Saírem de uma clínica que não tem imunização e irem para uma clínica que tem serviço de imunização. Então, primeiro passo, pegar um segundo consultório. Aquele que está parado, que não tem movimento, que não gera dividendos, que não gera lucro nenhum. Ou então aquela sala de procedimento. Primeiro passo, deixar do jeito que está. Segundo passo, em 7 passos, gente, vocês vão entender como é que faz. Jefferson já mandou uma perguntinha aqui. Ao final, Jefferson, vou responder, tá bom? Segundo passo, pegar esse código, CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, 8630, dígito 5/06, e adicionar esse CNAE embaixo daquela lista de códigos que você já tem no seu contrato social. Faz uma alteração do contrato social. Seu contador vai fazer isso em 2 semanas, ele resolve isso. Terceiro passo, atualizar o alvará sanitário. Porque uma vez que a gente tenha organizado o contrato social com o CNAE de serviço de vacinação e imunização humana, a gente pega, né, se a clínica estiver já rodando, o nosso alvará, manda de novo para a vigilância e pede para a vigilância incluir um CNAE a mais. Só isso. Assim, o nosso alvará sanitário passa a ter, além dos CNAEs pré-existentes, passa a ter também o CNAE de serviço de vacinação e imunização humana, tá? No final, gente, eu vou mostrar nossas notas fiscais. Nossas notas fiscais. E por que o tema da aula de hoje, o sétimo e último passo, ele explica como ter esse ticket aqui. Fechando programas de imunização. Quem estiver no Instagram, venha para o YouTube. Vou responder perguntas feitas no chat do YouTube. Para poder fazer sua pergunta, como Jefferson já fez, vocês têm que começar a seguir o canal e a partir daí vocês ficam habilitados a fazer perguntas aqui para mim, tá? E eu vou responder com total franqueza. Passo 1, pegar o segundo consultório. Passo 2, incluir o CNAE do contrato social. Passo 3, atualizar o alvará sanitário. Passo 4, emitir o certificado de responsável técnico no Conselho Regional de Medicina ou no Conselho Regional de Enfermagem, caso, né, você decida que o RT não vai ser você como médico, mas vai ser o enfermeiro contratado. Agora, tanto enfermeiro quanto médico, ou até mesmo um farmacêutico pode ser contratado para assumir esse papel, tá? Então, o médico que já tem clínica, olha só isso. Ele tem um espaço para montar a sala de imunização. Segundo a Lei Federal 2023, que definiu, que regulamentou a nível de lei federal quem pode ser RT e quem não pode. Segundo essa lei, médico, enfermeiro e farmacêutico podem assumir RT. Então, como, né, médicos, a gente vai assumir RT para poder providenciar logo junto com o CRM, que é o 4º passo, emitir o certificado de responsável técnico no CRM. E em seguida nós vamos para o 5º passo. O 5º passo é cadastrar fornecedores de vacinas.
olha só, está ficando bom. A história já está ficando, né, está começando a atingir o nosso objetivo de aplicar a primeira dose de vacina. Então, o quinto passo é cadastrar na Oncoprod, cadastrar na Tecnocode, na Merco, nos distribuidores de vacinas. E para você conseguir fazer esse cadastro, você tem que ter cumprido os passos que eu falei. Você tem que ter uma alteração do contrato social. Você tem que ter o alvará sanitário com o KNAI de serviço de vacinação e imunização. E você tem que ter o certificado de responsável técnico pela sua sala de imunização. E isso é diferente de direção técnica, né, que geralmente o médico, dono da clínica, ele já tem, né, esse certificado, diretor técnico. Não confundir uma coisa com a outra. Tem que emitir um outro certificado diferente, enviando o contrato social atualizado, junto com o alvará sanitário atualizado, para o conselho emitir a certificação. Então, esse é o documento principal que a gente tem que enviar para os distribuidores para nos habilitarmos para comprar finalmente as vacinas. Então, se você, como médico, ligar para esses distribuidores e tentar comprar vacina, você não vai conseguir sem esses documentos. Então, tem que providenciar esses 3 documentos, né? Principalmente a certidão de responsável técnico no CRM, ou no COREM, ou no Conselho Regional de Farmácia, se for a certificação da pessoa que você contratou, para então fazer o 6º passo. O 6º passo é fazer a primeira compra de vacinas. Então, aquele consultório, aquela sala adicional que a gente pegou e aproveitou o mesmo mobiliário, comprou o refrigerador de 15 a 20 mil, comprou o estoque inicial de vacinas de cerca de 10 mil, gastando algo em torno de 30 mil. Ao invés de gastar 200, 250, 300 mil, 10 vezes mais, montando uma clínica exclusiva de imunização, economizando absurdamente, uma vez que nós, que temos clínica, já temos o principal e mais caro ativo, que é ter clínica, gente. E muitas vezes não, quase sempre, o médico subutiliza o seu espaço. Ele não extrai o melhor que pode, adicionando novos serviços e procedimentos, imunização e outras coisas também. Então, o 6º passo é fazer a primeira compra. Então, uma vez que a gente tem esses documentos em mãos, é só fazer o cadastro no distribuidor e pedir a primeira compra de vacina, que a gente compra pouco. A gente pode pedir a partir de R$ 1.500, R$ 2.000, e para já não pagar o frete da caixa de isopor que é entregue de capitais a cidades pequenas do interior. Então, dessa maneira, dentro de 24 a 72 horas, por causa da rede de frio, da cadeia de frio, a vacina tem que ser entregue rápido para manter a janelinha ali de 2 a 8 graus, a gente recebe finalmente a nossa primeira entrega. E o segredo, muitas vezes, é pedir só aquelas vacinas que a gente vai ter demanda. A gente não pede todo o portfólio, pede aquelas marcas que há uma demanda muito grande. Pneumocócica 20, hexavalente acelular, dengue, herpes zoster, HPV-9 e por aí vai. Então, o 6º passo é fazer a primeira compra
E, finalmente, o 7º passo é fechar programas de imunização. Fazer isso aqui. Eu risquei o nome do paciente, claro, para manter a privacidade. Aqui foram 2 notas emitidas hoje pela nossa clínica, chamada Vacina Prática. Ambas as notas foram de mais de R$5.000 em vacinas. Esse aqui é o nosso P12. Vocês podem ver que é um programa de 12 ou mais vacinas. Por isso que dá esse valor todo. Vou citar as vacinas aqui. Hexaxin, Prevenar 20, rotavírus pentavalente, meningocócica KB, Mevel, doses seguintes, né, de Hexaxin, Prevenar 20, rotavírus pentavalente de novo, Hexaxin. Então, a gente faz as vacinas de 2, 3, 4, 5, 6 meses, que dá mais de 12, e dá esse ticket de quase 6. E a ideia é fechar, pessoal, de uma vez só, 4 meses de imunização, 6 meses de imunização. Para conseguir fazer isso, ao invés de fechar uma vacina, 2, 3 vacinas, é importante dominar vendas. Dominar técnica de vendas. Coisa que a gente domina. É por isso que muitas vezes existem serviços no país que não fecham tickets assim, porque eles não entendem em como fechar orçamentos de imunização. Porque clínica de vacina, pessoal, não é o balcão de um serviço que você passa o orçamento e pronto. Clínica de imunização que se preze, que performa, fecha tickets altos porque vê a imunização como uma verdadeira consulta. Ou consulta médica, o diretor da clínica fechando, ou uma consulta de enfermagem, o enfermeiro fazendo toda uma avaliação. Então, tem que sentar a bunda na cadeira, fazer uma triagem cuidadosa, tem que se conectar, como em qualquer venda com o paciente. Porque assim, antes de apresentar um orçamento alto, a gente ganha a pessoa. E junto, que isso pode ser tema até para outra live, nós apresentamos uma série de argumentos que tornam extremamente vantajoso fechar logo 12 vacinas, ao invés de fechar de 2 em 2, de 3 em 3 vacinas. Então, no público infantil, criança, é muito fácil fechar 12 ou mais vacinas. No público adulto e idoso, é muito fácil fechar 7 ou mais vacinas, que já dá um ticket de 3, 4, 5. Então, a ideia é apresentar para o paciente as vacinas que são recomendadas para ele, segundo a evidência científica, que constam nos calendários oficiais da Sociedade Brasileira de Imunizações. São vacinas que não são empurradas para o paciente, mas, na verdade, são vacinas que, de fato, do ponto de vista científico, não é o que eu acho, nem o que vocês acham, mas do ponto de vista científico, vão trazer muito mais saúde, longevidade, expectativa de vida, redução de mortalidade para aquele paciente, atendendo ao melhor interesse do paciente. Então, é muito prazeroso, primeiro, trabalhar com o paciente saudável, rígido, porque se estiver doente, claro, a depender da doença, não pode se imunizar.
E é muito recompensador a gente fazer o bem para o paciente, sendo bem remunerado em troca também. Estou cansado de conversar com colegas médicos que, ao longo do dia inteiro, têm uma receita de 500, 1.000, 1.500. Enquanto que, no nosso serviço, meu time gera esse resultado aqui, tá? 2 notinhas de mais de 5.000. E isso aqui só foram 2 atendimentos. Não foram vários atendimentos. Houveram outros que, alguns, claro, dose avulsa, mas a gente foca sempre, principalmente, em programas, porque é o que o paciente precisa, é o contexto mais, até financeiramente mais vantajoso para o paciente, e a gente agrega uma série de comodidades para quem fechar o programa. Por isso que o pessoal fecha o programa. Então, gente, assim como consultas avulsas, que é outro tema que a gente fala aqui de vez em quando, podem e devem ser transformadas, o modelo de negócio tem que ser transformado em um acompanhamento longitudinal, em caso de doenças crônicas. A imunização tem que ser tratada da mesma maneira. A gente não deve fechar a dose avulsa da vacina. Então, resumindo, são 7 os passos práticos para vocês organizarem o serviço de imunização de vocês, gente. Tudo que eu digo aqui, além de ter sido feito na minha clínica, foi replicado em mais de 350, preste atenção, 350 clínicas pelo Brasil. Então, além de trabalhar com imunização na minha clínica, eu treino médicos do Brasil inteiro a fazer isso. Então, eu já percorri esses 7 benditos passos 350 e tantas vezes. Por isso que é tão previsível para mim. E o médico ele só precisa ter a segurança de como fazer. Como é que ele vai tirar o projeto do nada, sem ter conhecimento em gestão de serviço privado de imunização, implantar o serviço, aplicar a primeira dose, escalar o serviço para 50, 100, 150, 200, 250, 300. Então, é necessário ter conhecimentos para regularizar o serviço, para montar a sala de imunização, para comprar vacinas, para contratar o imunizador e, principalmente, para fechar P7 e P12, programas de 7 ou mais vacinas e programas de 12 ou mais vacinas, que é a nossa filosofia, é fechar programas de imunização. Por isso que a nossa clínica fatura bem além dos 300 mil. Esse marco, esse sarrafo de 100 a 300 é para quem está começando, fazer pelo menos 100 mil por mês até o final do primeiro ano. Primeiro passo, manter o segundo consultório do jeito que está. Resumão, gente. Resumão para quem entrou agora na live, tá? Os 7 passos para você economizar 90% do que gastaria numa clínica normal de imunização e montar vacinas com procedimento a mais dentro do seu consultório. Passo 1, pegar um segundo consultório ou sala de imunização. Passo 2, incluir o CNAE, de Serviço de Imunização Humana. Já falei no início da live, quem perdeu, assista do início que está lá, o código, para colocar no contrato social. Passo 3, atualizar o alvará sanitário. Ou seja, a gente aproveita o mesmo contrato social da empresa que a gente já tem.
Passo 4, emitir o certificado de responsável técnico no CRM. Passo 5, cadastrar distribuidores de vacinas, Oncoprod, Tecnocode, Merco. Passo 6, fazer a primeira compra pequenininha de vacinas. Apenas R$10.000 de vacina. E é pouco, gente. Hoje, a gente gasta, né, múltiplas vezes isso, comprando toda segunda-feira vacina, porque nós somos já uma clínica madura. Quem está começando, vai comprando aos pouquinhos, porque vocês podem comprar aos poucos. Muita gente acha que serviço novo, para começar, tem que comprar muito. E, na verdade, não. Vocês podem comprar a granel. Passo 6... Passo 5, fazer o cadastro nos distribuidores de vacina. Passo 6, fazer a primeira compra. E passo 7, fechar programas de imunização. Não trabalhar com vacina avulsa. Ou, claro, sempre vai ter alguém que vai fechar uma dose avulsa de influenza. Mas a ideia é fechar programas que flutuam ali de 3 a 6, 7. A gente já fechou o programa de 12. De R$12.000. Então, quem está no Insta, vem aqui para o YouTube. O link está na bio do Insta, para começar a fazer as perguntas aqui, que eu vou responder aqui no final da nossa live de hoje. Então, gente, para o médico montar o serviço, ele não precisa ter RQ específico, ele só precisa ter uma clínica com a sala adicional. E R$30.000 no bolso. Assim, ele monta o serviço de imunização, porque ele tem o ativo mais caro, que é a própria clínica. Vamos às perguntas. Lembrando, gente, que para fazer pergunta aqui, tem que seguir o canal. Quem não segue o canal do YouTube, não habilita pergunta. Vamos lá, Jefferson. RD 197, além do uso do refrigerador, não é demandado bancadas com armários, lavatórios, padrões de piso e climatização específica para o ambiente? Com certeza, Jefferson. Tudo que um consultório precisaria. Tá? Armário, não. Você precisa de algumas gavetas embaixo da bancada da pia. Então, você tem que ter uma bancada pequena, com uma pia. O lavatório é a pia, nada de lavatórios mais sofisticados. Uma pia, qualquer tipo. Piso, parede e teto é a mesma, da mesma forma que já está lá pronto no consultório. É o mesmo piso, é a mesma parede, é o mesmo teto, de uma área semicrítica. Da mesma forma que um consultório seria uma área semicrítica, tem que ter material impermeável, não pode ter frestas e reentrâncias. É um piso liso, limpo, que não acumule sujeicidades, uma parede com tinta lavável, teto do mesmo jeito, pintado com tinta lavável, não tem bicho-papão. Não precisa de armários, não precisa de nada. Como eu falei no início, tá? O grande insight é a gente imaginar aquele segundo consultório que a gente tem, foi como eu fiz, e é como a maioria dos médicos e enfermeiros do nosso treinamento faz. Pegar o segundo consultório, aproveitar o que já está lá, de mobiliário, colocar o refrigerador e o estoque inicial de vacinas. Como eu falei, que está nos meus stories, só agora, depois de quase 10 anos imunizando, que a gente está decorando, deixando a sala de imunização mais bonitinha, porque até esse mês, a sala de imunização parecia um consultório comum, porque eu nunca me preocupei em deixar aquela clínica parecendo uma clínica de franquia, linda, maravilhosa e cara. Não. Eu sempre me preocupei em ser muito bom em fechar programas de imunização. É o que paga as contas e que deixa dinheiro no bolso. E o que separa os homens dos meninos de serviços que crescem
de serviços lucrativos de outros serviços que não crescem e não são lucrativos. Para fins de conformidade regulatória, seria obrigatória a vinculação e o registro formal de um médico infectologista na clínica para implementação dos programas de imunização. Jefferson, não precisa ter RQE, cara. Não precisa sequer ter médico. A gente é médico. Mas não precisa nem do médico, cara. Quanto mais de RQE, tá? Existem diversos pareceres do CFM que, de modo reiterado, fala que não precisa ter título de especialista para atuar em imunização humana. Ao contrário de muita coisa que precisa. Outros procedimentos. Agora, imunização, uma clínica de imunização típica tem a sala de imunização, tem o enfermeiro RT e não tem médico. Não tem nenhum médico. Quanto mais médico com RT. Agora, a minha audiência aqui é de médicos. Então, eu falo de médico para médico. Então, a gente aproveita que já é médico de todo jeito. Eu sou, por exemplo, otorrinolaringologista, sou o RT da minha clínica. Não sou infecto, não sou imuno, não sou de nenhuma área historicamente vinculada com imunização. E os membros do nosso treinamento são das diversas áreas, especialidades, com ou sem RQE. Porque é dispensável. É uma das poucas coisas na medicina que a gente consegue implantar, independente de RQE, independente de experiência prévia, que dispensa treinamento presencial, como residência médica, como especialização, hands-on, que tecnicamente é simples administrar. Um imunobiológico intramuscular e subcutâneo é simples. É mais simples do que administrar drogas EV, como muita gente faz por aí em consultórios comuns. Porque aí, quando é EV, tem que ter um aparato mais sofisticado, tem que ter carrinho de parada, tem que ter uma infraestrutura para intercorrência mais elaborada, coisa que sala de imunização. Existe sim um kit, mas é muito mais simples e barato. Então, o médico ele não precisa ter RQE. Não precisa. E se tiver, não faz diferença para montar o serviço de imunização. Ele precisa ter ambição e coragem para arregaçar as mangas e fazer. Só isso. E 30 mil reais no bolso para comprar refrigerador, estoque inicial de vacina, que cai entre nós. Se o médico não tem 30 mil reais no bolso, ele deve estar com algum problema. Ele não precisa de mim. Ele precisa de um analista financeiro, ele precisa cortar gastos, ele precisa cuidar de outro lado da vida dele, não de um serviço de imunização. Então, todo médico tem esse dinheiro para investir na sala de imunização. E, gente, não me venham com a história de que a margem é baixa. Não me venham com essa história. Por quê? Digamos que a gente bata o sarrafo inferior da meta, que é 100 mil por mês. 15% de 100 mil, gente, é 15 mil reais. 30% de 100 mil é 30 mil reais. Esse dinheiro no bolso, sem o médico ter que executar o serviço. Porque a gente tem a mania de querer fazer tudo. Nós somos tradicionalmente centralizadores. Ah, não, como é que eu aprendo um procedimento novo que eu mesmo vou executar, que eu vou ficar na linha de frente, com contato com o paciente? Nada de errado com quem faz isso. Mas do ponto de vista de negócios, não é inteligente só fazer procedimentos e atendimento direto ao paciente. Quando a gente tem um serviço que gera notas fiscais de 5 mil reais, sem a gente
está no atendimento direto não quer dizer que a gente não está gerindo por trás, não quer dizer que a gente não está treinando o time, mas a gente não precisa estar no atendimento de WhatsApp, nem receber o paciente, nem executar o serviço, nem contactar depois, nem fazer uma revacinação. Todo o fluxo de atendimento é feito pelo imunizador. Então, muitas vezes, quando eu estou muito imerso aqui no projeto de educação, eu já passei semanas sem ir na clínica. Na verdade, eu estava administrando em contato com a minha enfermeira à distância. Inclusive, eu já morei 2 anos e meio fora da cidade e eu vinha 1, 2 vezes no ano na cidade onde eu tenho clínica de imunização. Porque é um negócio que funciona. Claro que não é montar e esperar o resultado. Claro que a gente tem que estar por trás, né? Trabalhando, motivando, treinando, aprimorando o serviço, e que isso, nada na vida, na verdade, se constrói do dia para a noite. Mas é um procedimento a mais que gera líquido no bolso do médico, quando ele faz o trabalho direito, mais do que o melhor concurso público que o médico pode fazer. Não tem concurso do INSS, nem concurso de perito, médico legal, nem concurso federal que é mais recompensador para quem empreende direito. Direito. E empreender, meu amigo, minha amiga, não é para todo mundo mesmo, não. Tem gente que nasceu para ser colaborador, para trabalhar em um hospital, para fazer um serviço público, e tem que seguir realmente o seu jeito de ser. Nem todo mundo tem sangue no olho. E tem energia para empreender e crescer, e está sempre em busca de novas soluções. Agora, para quem tem perfil de empreendedor, imunização é mais um procedimento no rol de procedimentos que ele executa. Então, imagina você, com o seu atendimento, você adicionar, além do que você fatura, adicionar mais 100 a 300 por mês. Incrível. E a margem é maior do que uma clínica de imunização, porque o custo é rateado ao meio. Então, não só a imunização é mais lucrativa do que uma clínica exclusiva de imunização, como também, inclusive, o nosso próprio atendimento com o médico se torna mais lucrativo. Porque pela primeira vez na vida a gente não vai ter que pagar todas as contas sozinho. Nós vamos ter outro serviço que vai ajudar a pagar as contas, se é que não vai pagar todas as contas. Minha clínica hoje, eu sequer preciso fazer mais consultório. Eu prefiro estar aqui. 90% da minha energia produtiva é com educação médica, é compartilhar essa expertise sem cobrar um rim, como fazem as franquias. Muito bem, Tânia. Estamos aguardando o OK da Vigilância Sanitária para cadastrar fornecedores de vacinas. É uma clínica de cardio. Olha isso. Cardio com perfil de pacientes adultos. E aí a sala de vacina não atenderá crianças, se você não quiser, tá? Porque os pais com as crianças vão aparecer, vão perguntar: posso vacinar meu filho? Você vai falar não? Depende do seu posicionamento. Se você quiser imunizar só adulto, pode imunizar só adulto. Mas eu imunizaria todo mundo. O que é que a gente vai perder? Um público a mais. Não, Tânia, os programas de vacinação são viáveis com criança, adulto, idoso, gestante. Essa notinha aqui, hoje foi de criança, né? Se olhar a data de nascimento aqui é de criança. Mas a gente fecha 7 ou mais vacinas com idoso, com adulto. Sabe como é que a gente faz? Para fechar, muitas vezes, quando eu pus esse ponto de corte de 7 ou mais vacinas para ser o P7, para estimular o meu time a fechar mais vacinas e para estimular os pacientes a
a fecharem logo todo o esquema de imunização de mais de uma vacina. Então, para fechar um P7, a gente usa uma regrinha bem legal, que foi sugestão de Henrique, um dos nossos imunizadores. Lembrando, gente, que para começar, precisa de um colaborador só, tá? Durante um bom tempo, eu tive só um colaborador imunizado. Eu já tive, na verdade, membros do treinamento que, por exemplo, o próprio médico imuniza. Porque ele fez as contas e ele viu que a hora da imunização era mais alta até do que a hora de trabalho dele, ele imunizando. O médico pode imunizar também. Porque se o médico, com o nosso treinamento, aprender a fechar esses tickets mais altos, ele para e pensa, nossa, eu cobro R$500 numa consulta, mas eu posso fechar um ticket de alguns milhares de reais. No final da consulta, ou aumentando o tempo da minha consulta, coisa que o médico muitas vezes não tem ânimo para fazer, mas eu recomendo, a gente aumenta a consulta 10, 15, 20 minutos a mais, porque a maioria de nós, né, quer atender o paciente em 10, 15, 20, 30 minutos. Gente, é necessário atender na captação interna de imunização o paciente por mais tempo, porque a gente vai entregar o melhor resultado primeiro para o paciente e porque vale muito a pena financeiramente fazer assim. Então, quando eu implantei a imunização na clínica, a primeira coisa que eu fiz foi cortar os planos de saúde abacaxi. Cortei Unimed, cortei plano de desconto, porque eu vi que era melhor ao invés de eu estar atendendo plano por 50 a 100 reais, era melhor eu entregar uma imunização de primeiro mundo para o meu paciente e cobrar alto por isso. É muito mais produtivo a gente atender melhor, menos pacientes, do que atender mal atendido, cá entre nós, 10, 20, 30 pacientes por dia. Que é o modelo do sistema que a maioria dos colegas se submete. Mas quem é inconformado com a situação que vive, fala não. Fala, eu não vou atender mais convênio. Eu não vou mais receber apenas a consulta, mesmo que particular. É curioso, né, gente? No início da nossa carreira, o nosso sonho é ter uma agenda cheia de pacientes particulares. Uau! Esse é o ápice da carreira do médico. A gente pensa assim. Só que na prática não é o ápice da carreira do médico, na verdade. Quando eu atingi esse ponto, eu percebi que o ápice da carreira do empresário é ter o serviço funcionando, tanto quando eu estou lá, quando eu estiver lá, quando eu não estiver lá. Então é importante, gente, pensar dessa maneira em serviços, procedimentos que são executáveis por outras pessoas. Vou responder aqui as últimas perguntas de Tânia. Nossa clínica praticamente atende apenas Unimed, já passei por isso, Tânia, e particular. Estamos caminhando com o intuito de deixar os convênios. Muito bem, muito bem. Sabe quando eu deixei a Unimed, Tânia? Você sabe quando eu deixei a Unimed? Eu não deixei no momento que eu estava tranquilo, não. Eu deixei no momento que eu tomei uma rasteira da Unimed. Lá em 2018, a Unimed da minha região sofreu uma distribuição de perdas e eu tive que pagar 155 mil. Eu acho que no valor de hoje daria uns 300 mil reais. Do nada, assim. E eu era o otorrino que mais atendia Unimed. Vocês sabiam, vocês que atendem Unimed, vocês sabiam que como cooperativa, a cooperativa quando tem perda, vocês têm que arcar com a perda? Pois é, eu fui o otorrino que mais gastou
com a perda da nossa Unimed ali em 2018. Foi quando eu decidi sair. E foi a porta que se fechou e a janela que se abriu, o melhor da minha vida. Que lá, no calor do momento, para mim foi péssimo, mas hoje eu vejo que foi maravilhoso, porque foi quando eu decidi que não ia atender mais, né? Já vai fazer quase 10 anos que aconteceu isso. Então, hoje eu só vivo de fontes de renda em que eu não vendo minha hora e cujos tickets são ou imunização ou em programas ou em mentorias, tickets mais altos. Porque assim, eu tanto atendo poucos pacientes na imunização e já tenho ótimos resultados, como eu atendo poucos colegas médicos na mentoria e tenho ótimos resultados também. Muito bem, gente. Quinta-feira, depois de amanhã, nós teremos outra live em que eu vou dar continuidade a essa discussão, tá? Então, nós decidimos que vamos fazer regularmente lives nas terças e quintas-feiras sobre diversos temas, entre eles imunização, compartilhando, gente, conhecimento de alto valor entre médicos. Eu sou daqueles que acredita que conhecimento que liberta tem que ser compartilhado. Ou de maneira gratuita, que é o que eu estou fazendo aqui, ou de maneira remunerada. E de maneira gratuita, eu entrego o máximo que dá em 1 hora de live. Eu entrego. Né? Quem quiser arregaçar as mangas, sair do passo 1 ao passo 7 e regularizar o serviço, com esse passo a passo que eu falei, já consegue regularizar o serviço. Antigamente, lá atrás, eu não falava isso. Porque inicialmente, né, no início da minha carreira de educação digital, eu achava que se eu passasse esse conhecimento, eu não iria reter o colega e o colega não iria contratar o nosso treinamento. E hoje, na verdade, eu percebo que parte dos colegas vai fazer sozinho, e que ótimo, né? Eu ajudei. E parte dos colegas vai pedir a minha ajuda. E que ótimo. Eu vou conseguir ajudar 10, 20, 30 vezes mais. Porque vai ter alguém para contornar os problemas de uma maneira muito mais rápida. E, gente, vocês sabem quanto uma franquia de imunização cobra para vocês terem acesso a esse tipo de conhecimento? Põe aí 50 a 100 mil para assinar o contrato. Põe mais uma reforma e adaptação de uma clínica inteira, seguindo a identidade visual da franquia, não da marca da sua clínica, como deveria ser. Põe aí algumas centenas de milhares de reais para montar outra clínica, independente da clínica que você já tem, já está pronta. E, por fim, põe aí 3 a 5% de royalties para sempre, sangrando o serviço de imunização, ao invés do colega ter conhecimento, expertise desse próprio conhecimento. Então, eu tenho clínica de imunização e mesmo assim eu compartilho o conhecimento. Eu tenho serviço de imunização e mesmo assim eu não retenho para mim os segredos do negócio. Porque se eu tivesse aí do outro lado, como médico, eu gostaria de ter acesso a essa expertise. E é o que eu faço aqui. A gente compartilha muito, gente. Conhecimento de alto valor. O que vocês acharam
da live de hoje. Comentem aqui, o pessoal já está comentando. Parabéns pela postura exemplar, muito obrigado, Jefferson. A ideia é isso, né? É vocês abrirem a mente, gente. Abrirem a mente para novas práticas. Tanto o conhecimento técnico, por exemplo, como vacinar na clínica, quanto o principal que eu acho, que não é nem um conhecimento técnico. É o conhecimento do soft skill, não do hard skill. É o conhecimento em liderança, em vendas. Como é que a gente fecha programas de imunização de 5 mil? Como é que a gente fecha programas de acompanhamento médico, quando bem indicados, de maneira justa, com tickets ainda maiores? Como é que a gente fecha mentorias para pacientes ou para médicos com tickets altos também? Porque o segredo da evolução, gente, a evolução da medicina hoje, e cada vez mais, é retomar aquela maneira antiga que os médicos, 50, 100 anos atrás, lidavam com o paciente. A maneira antiga, como é que era? Naquela época, será que existia plano de saúde? Não existia, ou se existiam, eram poucos. A maioria dos médicos pegava a maletinha dele, muitas vezes ia na casa do paciente, conhecia a família inteira, atendia o paciente durante um período mais longo e era melhor remunerado por isso. Então, a gente, como médico, a gente tem que retomar isso. É preciso atender menos pacientes, gente. E nem por isso ganhar menos, muito pelo contrário. Ganhar múltiplas vezes mais. Porque quando a gente atende menos, mas de uma maneira extraordinária, a gente pode cobrar 5 vezes mais, 10 vezes mais. Então, a estratégia é atender metade dos pacientes pelo dobro do tempo, cobrando 5 a 10 vezes mais. E isso é replicável para quem é inconformado, para quem quer pôr a coisa para acontecer. E contem com a minha ajuda para fazer isso. Pessoal, lá no Insta, eu vou colocar de volta o nosso WhatsApp. Quem quiser a minha ajuda para implantar serviços de imunização, programas de acompanhamento e mentorias de alto valor, coisas que eu faço, que são a minha rotina, podem mandar uma mensagem para mim pelo WhatsApp. Então, até a próxima live, na quinta-feira, às 19h30. A gente se vê. Um abraço.